dar continuidade às nossas discussões sobre sistema de numeração. E agora nós vamos ver um pouquinho a construção do sistema decimal. Bom, o sistema decimal ele é necessário para que a gente entenda como é que os números são distribuídos de forma tal a representar uma quantidade. Essa quantidade ela é descrita por um sistema, certo? Esse sistema ele se constitui de 10 símbolos. Né? Esses 10 símbolos fazem correspondência com os dedos das nossas mãos. Né? 10, né? Pessoa normal, com 10 dedos, 10 símbolos. E vocês têm um sistema chamado de decimal, né? Porque utiliza os símbolos que chamamos de número. Então, são esses 10 símbolos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente estudou e conhece muito bem o nome deste sistema, que é o sistema indo-arábico, que a gente já viu na aula anterior, comparou a simplicidade dele pela escrita dos números. Ok? E vamos dar uma olhadinha um pouquinho, uma tabela, na qual nós temos a construção, né, e a representação em como é que ele realmente se organiza. Então, pessoal, vamos verificar aí a construção do sistema decimal. Essa tabela ela é um bom auxiliar para quem não quer se perder. Então, nós temos aí o sistema decimal agrupado e exemplo de algumas classes, né? As classes das unidades simples, dos milhares, dos milhões e dos bilhões, certo? Logo abaixo nós temos a ordem em que eles aparecem sempre, e a gente vai fazer a numeração, começar a numeração em ordem crescente de unidades simples até as demais. Então vamos começar aqui, ó, a primeira ordem, a segunda ordem, a terceira ordem, a quarta ordem, a quinta ordem, a sexta ordem, sétima, oitava, nona, décima, décima primeira, décima segunda. Os exemplos que estamos apresentando aqui vão até a classe dos bilhões, certo? E aqui nós temos as subdivisões em centena, dezena e unidade, em que os algarismos para representação da numeração, a cada 3 numerações ele vai mudando a sua classe e a ordem sequencialmente, conforme você passa de uma classificação, né, do sistema para outra. Você passa da primeira para a segunda, segunda para a terceira e assim por diante. Nós temos exemplos aí, o número 11, o número 203, o número 1649, o número 9.113.458, o número 632.347.010 e o número 561 bilhões 4.560.672. Então, observem bem, eles estão arrumados, os algarismos posicionados conforme a classe e a ordem ao qual pertence. As unidades simples, nós temos um exemplo do número 11 do número 213 que aparece na classe das unidades simples, em que o 11 tem 2 ordens e o 203 tem 3 ordens. Já o número que aparece na casa dos milhares é o 1649, ele tem 4 ordens. Ele tem uma ordem no grupo, na classe dos milhares e tem 3 ordens na classe das unidades simples. E aqui você tem o número 9.113.458 e que você tem 7 ordens distribuídas assim: uma ordem na classe dos milhões, 3 ordens na classe dos milhares e 3 ordens na classe das unidades simples. O número 632.347.010, que aparece em 3 ordens na classe dos milhões,
3 na classe dos milhares e 3 na classe das unidades simples. E o último exemplo aqui, 561 bilhões, 4.560.672, em que você tem as 4 ordens envolvidas e cada classe tem 3 ordens, totalizando 12 ordens. Um número que tem 12 ordens e 4 classes. Certo? Então vocês percebem que os algarismos eles são construídos e conforme a posição ele vai ter um valor que a gente chama de absoluto algarismo e o valor que a gente chama de relativo. Se o algarismo se repete, gente, o valor absoluto não muda. A gente vai falar isso daqui a pouquinho. Se já na questão dos algarismos para o valor relativo, conforme a posição do algarismo, ele vai alterar o seu valor relativo, conforme seja dezena, centena, unidade e assim por diante. Bom, e aí vocês percebem o seguinte, ó, quando nós representamos o número 11, por exemplo, né, nós escrevemos esse número 11 dessa forma. Bom, quantos algarismos você tem aí para representar esse número, professor? 2 algarismos. Né? Mas aí você tem uma repetição e apenas um símbolo utilizado, que é o símbolo de apenas um algarismo. Mas é necessário que esse símbolo se repita 2 vezes. Então nós temos 2 algarismos repetidos. Então o número é a formação, a combinação dos algarismos, né? E o algarismo em si só é eu considerar ele separadamente. Tem um algarismo aqui e outro algarismo aqui. Lá como nós falamos lá na tabela, né? A posição do algarismo, o algarismo 1, né? Nesse caso lá, como nós estamos descrevendo, ele representa o algarismo das unidades e esse representa o algarismo das dezenas. Ok, gente? Então, portanto, se a gente analisa, a gente tem uma coisa bastante importante. A gente tem duas coisas para que a gente possa verificar aqui. Uma delas é que a gente chama de valor absoluto e a outra é o valor relativo. Então, vamos pegar um exemplo daquela tabela. Vamos pegar o número 1649. Então, valor absoluto. Então, nós temos os algarismos 1, 4, 6 e 9. E o valor absoluto de cada algarismo dele é exatamente o valor do próprio algarismo. Você tem o algarismo 1, tem valor absoluto 1, o 4, valor 4, o 6, o 6 e o 9, 9. Isso para qualquer número escrito. Então você tem os 10 símbolos e cada símbolo vai ter o valor absoluto correspondente ao seu próprio algarismo. Agora, valor relativo. Isso depende da posição que o algarismo ocupa. Então, o valor relativo do número 9, por exemplo, né? O número 9, ele vale exatamente o que? 9. 9, a gente fala unidades, né? O valor relativo do 4, nós temos, né? 4 dezenas, né? Que a gente representa, né? 40, o valor relativo. Não precisa fazer a descrição completa, a gente tem a posição do algarismo, nós vamos ter 6 centenas, e ele vai representar o número 600. Então, perceberam a diferença? Então, aqui você tem 6, valor absoluto, e com o valor relativo, 6 vale 600. São 6 centenas.
nós não temos mais o 6 como representante para essa posição, né? Os algarismos têm valor e o 1, e nós temos uma unidade de milhar, ok? E aí vocês têm o número com o valor 1000. O valor absoluto do número 1, posicionado aqui, ele vale 1000. Então, vamos ver quantas ordens e quantas classes tem. Então, se a gente pega o mesmo exemplo, o exemplo 1649, quantas ordens esse número tem? Aí você fala, professor, não é melhor começar por classe ou ordem? Tanto faz, gente. Então, se você começar pela ordem, você vai fazer a contagem, como eu falei para vocês. Como está distribuído da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Ele vai ter 4 ordens. Certo? Quantas classes ele tem? Né? Bom, só existem 2 classes aqui. Por quê? Bota o pontinho aqui, ó. Nesses 3 aqui, você vai ter uma classe, conforme a gente for na tabela, e daqui por diante a gente tem outra classe. Então, ele vai ter 2 classes. E como é que fica a ordenação? Então, o algarismo 9, ele está na primeira ordem, e aí você vai. Algarismo 4 na segunda ordem, o algarismo 6 na terceira ordem e o algarismo 1 na quarta ordem. Ok? Separa aqui bonitinho. E o número de classes, você tem a classe, as unidades simples, e tem a classe dos milhares. E na classe das unidades simples, nós temos 3 ordens, né? E a classe dos milhares tem apenas uma ordem. Se a gente faz a leitura desse número, a gente vai ler ele como uma unidade de milhar, 6 centenas, 4 dezenas e 9 unidades simples. E para ler esse número por extenso, né, você vai escrever ele como 1649. 1649. Então, por extenso, o número é escrito assim: 1649. Aí você sabe o seguinte, que então o sistema decimal, ele é um agrupamento feito de 10 em 10 em quantidade. A cada 10 você vai aumentando. Você está na classe das unidades simples, tem 10, você tem uma dezena, você tem 20, 2 dezenas, ou 20 unidades, tem 10, tem uma dezena, ou 10 unidades. Tem 90, tem 9 dezenas, ou 9 unidades. Então tem 100, tem 100 unidades, ou uma centena. Então você tem quantidades. Essas quantidades, elas são agrupadas de forma tal que a cada 10 ela esteja mudando. Ela vai mudando, né, cada vez que vai aumentando de 10 em 10. Certo? Ou de 100 em 100, ou de 1000 em 1000, ou de 10.000 em 10.000. Então você tem, na verdade, os agrupamentos que são potência de 10. Ok? E tem a multiplicidade também com 10, porque se a gente está formando um número, a gente não tem apenas números
com todos os algarismos iguais a 1. São números que vão ser bem distintos. Então, galera, espero que tenha dado para dar uma boa noção, uma boa ideia geral para vocês. Vocês podem estar pegando os exemplos daquela tabela e estar fazendo as construções, né? Nós vamos ter aula de exercício, nós vamos exercitar bem essa questão de ver o valor absoluto, valor relativo, né? Leitura do número, tudo direitinho. E, no mais, agradecer a vocês e pedir a vocês apoio ao canal. Pedir a vocês que se inscrevam, né? Que quem está assistindo a aula agora, que se inscreva, indique para um amigo, para um familiar, né? Que esteja sempre apoiando o canal e também esteja enviando sua sugestão, né? Sua crítica será sempre bem-vinda. Vocês sempre vão ter espaço para que a gente possa trocar ideias e cada vez mais estar melhorando nossas aulas, né? Nesse nosso bate-papo. E que a gente começa a, né, trocar ideias em que a gente tenta construir as ideias de maneira tal a entender um pouquinho, né, da matemática.